na roda dos zombadores ou escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Ok, vamos fazer uma breve recapitulação do que nós já vimos até hoje. Esse salmo é a porta de todo o saltério, são 150 hinos selecionados para serem cantados lá no templo em Israel, no Antigo Testamento, e esse salmo abre a porta desse saltério. Ele fala de dois tipos de pessoas. Quem são? Os justos e os ímpios. Não fala de mais ninguém. Ou você está num campo, ou você está no outro. Ele fala de dois caminhos. O justo, que tem prazer pela palavra, e o ímpio, que tem prazer no mundo, em si mesmo, naquilo que ele faz. E o texto fala de dois destinos, de dois futuros eternos: salvação ou perdição. Não tem meio termo. Não existe um terceiro caminho, não existe uma terceira opção. A Bíblia é muito clara. O Senhor Jesus falou isso no Novo Testamento: entrai pela porta estreita, porque a porta larga são muitos os que entram por ela, mas ela termina em caminhos de perdição, destruição. O que nós aprendemos até hoje, nesses dois estudos do Salmo 1? Primeiro, a gente viu que a pessoa piedosa, ela é precavida contra a filosofia deste mundo. Ela tem uma atitude negativa com aquilo que o mundão oferece. Então, vou ser bem rápido aqui, só para a gente recapitular. O conselho dos ímpios, ele não vai atrás. A conduta dos pecadores, ele não imita. E ele nem faz parte da companhia desses zombadores, que curtem as coisas de Deus, que zombam das coisas de Deus. Ele tem um prazer na palavra, e isso é a força dele. Se você é justo, e eu creio nisso, porque você tem professado a sua fé, você tem que pedir a graça de Deus para ter prazer pela palavra, para você não ir na conversa dos ímpios, para você não achar que o modelo que você tem que seguir são os pecadores, porque por mais que eles tenham sucesso nesse mundo, não agrada a Deus, porque eles não estão nem aí para as coisas de Deus. Eles viraram as costas, e eles fazem os seus caminhos, achando que estão dando muito certo. A pessoa piedosa, em segundo lugar, semana passada nós vimos, ela tem prazer pela palavra de Deus. Então, a diferença está aí. Ele falou, ele faz um contraste. Ao contrário, ele tem uma visão negativa desse mundo, mas ele tem uma visão positiva da palavra de Deus. Ao contrário de aceitar a filosofia do mundo. A declaração está aí. Sua satisfação, o seu prazer, seu deleite está onde? Na palavra, na lei do Senhor. E a prova disso está aí. Nessa lei, ele medita dia e noite. Não é que ele fica andando com a Bíblia, lendo a Bíblia para todo lado que ele vai, para o trabalho. O patrão fala assim, meu filho, você tem que trabalhar. Não, o pastor falou que eu tenho que meditar dia e noite. Não é isso. Mas você recebe a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, você memoriza um versículo e fica remoendo esse versículo na mente, até que ele penetre na sua vida, e você faz dessa palavra o alimento para a sua vida. A gente viu também o caráter da pessoa piedosa, ela produz frutos. Olha aqui, paciência na aflição, é o que a Bíblia mais chama a atenção do cristão, porque como eu brinco com vocês, hoje é fácil a gente dizer quão grande é o meu Deus, mas a Bíblia diz, olha, seja paciente na aflição, porque esse mundo não é o nosso lar, nós estamos na expectativa da volta do maravilhoso Salvador, Senhor Jesus. Então, paciência na aflição, perseverança nas adversidades, gratidão na prosperidade. Se Deus tem dado a você prosperidade, seja grato, porque a Bíblia diz que Ele dá prosperidade, mas Ele dá pobreza também, de acordo com a vontade dEle. Vem no CAT para você ver sobre soberania de Deus. Zelo nas oportunidades. Deus tem dado muitas oportunidades para o seu povo servi-lo, e você tem que ser zeloso disso. Mantenha um testemunho constante.
A comparação é que ele é uma árvore plantada junto às correntes de água e as suas folhas nunca murcham. Não está dizendo que o sol não bate com toda força, não está dizendo que o calor não é escaldante, mas a árvore que está plantada na graça de Deus, ela não sucumbe às adversidades. Então suas folhas são viçosas em todo tempo, como nós cantamos. Deus é bom em todo tempo. Você diz amém? Porque domingo é fácil dizer isso. Mas nós precisamos da graça de Deus para dizer isso em todos os momentos. Nos dias bons e ruins. Outra coisa importante, ele manifesta maturidade em suas ações. Tudo que ele faz prospera, mas essa prosperidade não é uma prosperidade material, não é a prosperidade que todo mundo está querendo, é uma prosperidade espiritual. Você observa na vida do servo de Deus, do justo, que de fato ele está crescendo espiritualmente. Aquilo que é ensinado para ele penetra na sua vida, ele obedece aquilo, ele segue aquilo e ele glorifica a Deus com a sua vida. Aquilo que Deus falou para Josué: não desvie da palavra, nem para a direita nem para a esquerda, porque você será bem sucedido, você será um líder reconhecido pelo povo de Deus, como o povo de Deus reconheceu Moisés. A pessoa piedosa, ela recebe a aprovação de Deus. Agora, é a nossa mensagem de hoje. Os holofotes voltam-se para a segunda pessoa. Ele já falou do 1, 2, 3, nos versículos 1, 2, 3, do justo. Agora ele vai tecer alguns detalhes sobre a segunda pessoa, o ímpio. Os holofotes agora se voltam totalmente para ele. Olha comigo no versículo 4. Ele começa fazendo uma declaração. Ele vai falar sobre a vida do ímpio. Ele vai, para nós, no versículo 4, ele vai definir o que é ímpio. Porque muitas vezes a gente acha que ímpio é o Marcola. A gente acha que ímpio é o Fernandinho Beiramar. Não. Aos olhos da Bíblia, ímpio é o cidadão de respeito, é aquele pai de família exemplar, é aquele homem que fez faculdade, que tem o seu carro, que ganha dinheiro, ele é muito bem quisto na sociedade. Porque a palavra ímpio significa que ele não é piedoso. Uma terra improdutiva é uma terra que não produz. O contrário de piedoso é ímpio. Pio. Quem é pio aqui? Quem é pio? Todos nós somos pios. Porque a palavra pio significa piedade. E todos nós somos piedosos. Não estou dizendo que a gente tem uma auréola aqui na cabeça, não é nada disso. Mas significa que nós amamos a Deus, amamos a palavra de Deus. Então o que o salmista está falando aqui, ele está dando para nós uma definição do que é essa pessoa, o ímpio. Ele é alguém que não tem piedade, ele não se importa com as coisas de Deus. Ele não tem prazer na palavra. E o que é mais forte, o ímpio, o cidadão de bem na sociedade, que não tem aliança com Deus. Por isso, meus queridos, que são crentes em Jesus, eu não entendo porque um crente não participa da ceia. Tá certo, uma vez foi viajar, outra vez a filha ganhou neném, tá desculpado. Mas tem crentes dessa igreja que tem, quantos anos eu estou aqui? Não participa da ceia. Não entendo. Se eu sou uma pessoa piedosa, eu quero participar dos elementos que me fazem lembrar da aliança que eu tenho com meu Senhor e Salvador Jesus. Ele falou isso, não é uma opção, é um mandamento, é uma ordenança. Façam isso todas as vezes que vocês comerem e beberem, em memória de mim. Então o crente precisa participar da ceia, para que ele possa trazer na sua memória, de uma maneira bem prática, visual, que ele tem uma aliança com Deus. Por isso que no versículo 4 ele começa dizendo: não é o caso dos ímpios. Eles não se interessam pelas coisas de Deus. Quando você fala da Bíblia, eles riem na sua cara. Porque, de fato, o desejo deles são as coisas materiais. Ele acha que aqui se faz, aqui se paga. Segundo lugar, o salmista vai mostrar uma descrição dos ímpios. Olha comigo no versículo 4, ele compara, ele usa uma figura para comparar e descrever o ímpio. São como palha, que o vento
leva. Está vendo o contraste? Ao que o justo é comparado? A uma árvore plantada junto a correntes de águas. Ao que o ímpio é comparado? A uma palha. É interessante que, na medida em que o ímpio vai vivendo a sua vida aqui, quanto mais o tempo passa, a ideia é essa, é que ele vai secando, ele vai ficando sem vida. Esse negócio está me dobrando toda hora, eu bato aqui, esse negócio não vai, o que é isso? Ele é inconstante e ele é levado pelo vento. Ele não tem firmeza. Lembra uma música daquele Raul Seixas, que ele diz assim: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É uma crítica ao cristianismo. Nós temos uma opinião formada sobre tudo, não porque veio de nós mesmos, mas porque Deus nos revelou, e nós aprendemos essas opiniões sobre céu, sobre inferno, sobre salvação, sobre perdão de pecados. Então nós somos quadrados, ficamos firmes. O ímpio não, ele é como uma folha, uma palha. A figura de linguagem que o salmista está usando é do agricultor, é do nosso Paulo, que planta lá a soja, mas na época era trigo. O fazendeiro pegava o trigo, colocava na peneira e ele jogava para cima. E o que acontecia quando ele estava peneirando o trigo? O vento vinha, levava a palha, e o que ficava na peneira? Só o trigo. Essa é a figura de linguagem que ele está usando. A peneira, que é levada para cima, vai falar do juízo de Deus. O ímpio, ele não fica na peneira de Deus. O vento do juízo leva. É muito interessante. Eu quero ler um texto da Bíblia com você, porque para mim eu gosto de contrastes, isso me ensina muito. A palha, o ímpio, quanto mais ele vive, mais seco e sem vida ele está aos olhos de Deus. Mas e você? Eu acho formidável, porque os conceitos de Deus sobre nossa vida é totalmente diferente desse mundão. Abre aqui no Salmo, você está no Salmo, corre lá para o 92. Agora mesmo a gente volta para cá de novo. 92. Se você se sente velho, hoje à noite, eu espero que você seja renovado com essa palavra aqui. 92, a partir do versículo 12. Salmo 92, a partir do 12. Estão aí comigo? Olha o que ele diz: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como... A palmeira é uma árvore, símbolo de longevidade. E é isso que ele está falando. Coisa que agrada a Deus é ver os seus filhos tendo longa vida e perseverando na palavra. Mas ele compara também o crente, o justo, ao cedro do Líbano. Quem já viu a bandeira do Líbano? Tem um cedrozinho lá no meio da bandeira. Alguém sabe mais ou menos quantos metros cresce um cedro do Líbano? Eu fiquei espantado. Chega a atingir 40 metros. Sabe qual é o diâmetro do seu tronco? 10 metros. Incrível. Deus está falando da força do crente. Está falando da a capacidade de viver e vivenciar as adversidades da vida. A palmeira, ela está sempre florindo, a despeito das adversidades do tempo. O cedro é forte e é usado para abençoar grandes construções no Oriente Médio. Mas ele continua. Olha aqui. 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha. Incrível! Sabe, nós não podemos
baixar a guarda quando a enfermidade vem para a nossa vida. Se nós cremos na soberania de Deus, o nosso Deus é um Deus da saúde, mas Ele é o Deus da enfermidade também. Há tempo de nascer, mas a gente não aceita isso. É como se fosse uma rebelião velada contra Deus. Temos que aceitar, meus queridos. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Hoje, o mundo esportivo na Inglaterra estava perplexo, porque morreu um jogador de futebol, e um jogador de futebol ninguém espera que morra, né? O cara é atleta, faz exercício, bebe do bom e do melhor, come, se alimenta, morreu. Então não são só pessoas enfermas que morrem. E a gente precisa colocar a nossa vida no trono da graça de Deus, dizer: Senhor, está aqui minha vida, usa, dispõe, de acordo com a tua vontade. Deus falou isso, o Senhor Jesus falou isso para Pedro, que até mesmo o tipo de morte que ele teria estava sob o controle dele. O tipo de morte que você vai ter está sob o controle de Deus. Ah, foi falta de medicamento lá no ar. Foi não. Foi. Estou dizendo que não foi não, mas pode ficar tranquilo, que tudo isso aí faz parte de um plano que eu não consigo compreender, mas que está totalmente debaixo da soberania de um Deus todo-poderoso. Até os cabelos, eu sei que do Paulo é fácil, né? Mas até os cabelos da sua cabeça, a Bíblia diz que estão contados. A Bíblia fala que não cai, não morre um pardal sem o consentimento. É incrível. O que vale uma merreca de um pardalzinho? Mas é criatura de Deus. E a Bíblia diz que não cai, não morre nenhum passarinho sem que Deus dê o seu consentimento. Terceiro lugar, Ele não só nos dá a definição, a descrição dos ímpios, mas Ele vai falar do destino dos ímpios. Olha comigo no versículo, volta comigo lá para o Salmo 1. Salmo 1. Ele vai dizer assim, olha, versículo 5. Por isso, esse por isso significa, porque o ímpio é como palha que não tem vida com Deus, porque não tem aliança com Deus em Cristo Jesus. Ele não se interessa por isso, o que diz aí? Os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Ele vai falar de duas consequências na vida desse cidadão de bem, que não se interessa por Deus. Primeira, está aí na primeira parte do versículo. Eles não resistirão no julgamento. Então, o que significa isso aí? Condenação. Olha comigo, na sua Bíblia, Mateus. Segura sempre aí que a gente vai voltar para cá, mas dá um pulinho comigo lá em Mateus, capítulo 3. É interessante a figura que o salmista usa da palha. Porque a palha será queimada. A fogo, na Bíblia, muitas vezes traz a ideia do juízo, do julgamento de Deus. Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 11, o João Batista está proclamando em Israel um batismo de arrependimento, chamando as pessoas para reconhecerem o Messias, abrirem o coração para recebê-lo, e ele diz assim, a partir do 11, eu, João Batista, os batizo com água com vistas ao arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará, primeiro, com o Espírito Santo e, segundo, com fogo. O Messias, o Senhor Jesus, tem 2 batismos para oferecer para as pessoas. Um com o Espírito Santo, salvação. Outro com fogo, condenação. Olha o versículo seguinte, ele explica melhor. Ele, falando do Senhor Jesus, do Messias, traz a pá em sua mão e limpará a sua eira,
juntando o seu trigo no celeiro. Olha, a mesma figura. O fazendeiro vai peneirar o trigo, joga para cima, o que sobra na peneira? Trigo. E vai formando um montão de palha. O que o fazendeiro faz com aquela palha? Ele ateia fogo, que não presta para nada, não serve para ele. Essa é a figura. Ele, o Senhor Jesus, traz a sua pá na mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro. Mas, olha o contraste, queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Portanto, o destino dos ímpios é o julgamento, mas não é um julgamento para dar chance. O julgamento é para eles receberem a sentença. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque vocês não fizeram a vontade do Pai. É muito duro isso, mas é o que a Bíblia ensina. É por isso que muitas pessoas rejeitam. Como que um Deus de amor vai mandar pessoas para o inferno? Não! Sim, é isso que a Bíblia ensina. Mas o destino deles não é apenas de condenação, é de separação. Vai comigo para um outro texto aí que eu quero te mostrar. Mateus capítulo 13. Você tem Mateus 3, vai para 13. Jesus contou uma parábola e agora ele explica essa parábola. 13, a partir do 40. Olha o que ele diz, a partir do 38, olha o que ele diz. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal. É interessante que o contexto é que o joio cresce junto com o trigo. Não tem como separá-los, porque quando eles estão em desenvolvimento, eles parecem demais um com o outro. Por isso que na parábola os discípulos falaram: Senhor, o senhor quer que a gente vai arrancá-lo? Ele: não, espera, vocês não têm essa competência por enquanto, porque ao arrancar o joio, você poderia arrancar trigo. Deixa a maturação, o tempo da colheita. Quem vai fazer essa separação sou eu. Então ele diz isso. E aí então lá no 41 ele diz: olha, o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de... Então preste bem atenção. Morte para o ímpio não significa aniquilação. Tem um grupo que ensina isso. Morreu, acabou. A Bíblia é clara em dizer que a eternidade é um sofrimento, e a descrição de Jesus é choro. Por que você range os dentes? É porque há alguma agonia, alguma aflição está te incomodando. Mas ele diz, 43, então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. E aí ele faz uma advertência: aquele que tem ouvidos, ouça. E aí então o salmista, volta comigo lá rapidinho, ele vai concluir a sua ideia. Depois dele falar desses dois, dele falar das escolhas que eles fazem, e agora do destino, ele vai mostrar a conclusão que ele chegou. Versículo 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O que ele está querendo mostrar para nós, queridos, é que há uma avaliação de Deus.
Segunda Crônicas tem um versículo que eu gosto demais. Diz assim, olha, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se fortes com aqueles cujo coração é totalmente dele. Vale a pena ou não vale dar todo o nosso coração para Deus? Toda a nossa vida? Porque os olhos dele estão atentos. E é isso que ele está dizendo. O caminho dos justos é aprovado por Deus, mas o caminho dos ímpios é levado à destruição. Então, o caminho sem Deus não vale a pena. O caminho sem Deus pode até ter prosperidade aqui, pode ter muita alegria aqui, pode ter muitas bênçãos aqui, pode ter muita glória aqui. Mas vai chegar um momento que vai chegar ao fim. Sexta-feira, 5 horas da tarde, tenho certeza que você estava doidinho para ouvir uma notícia. Não é verdade? Não é porque era o ex-presidente que ia ser preso. É porque nós vivemos numa época em que está todo mundo cansado de injustiça. A gente gostaria de ver a nossa justiça punindo os maus. O que Deus está dizendo é o seguinte, calma, leia o Salmo 37. Ele diz, olha, não fique indignado contra os perversos, contra os maus, porque vai chegar o momento deles. Vai chegar o momento em que eles serão julgados. Sexta-feira foi um dia, muita gente ficou feliz. A aplicação que eu tenho é o seguinte, esse Salmo, número 1, ele tem como objetivo causar inveja em nós, um desejo santo, uma inveja santa. O que ele quer, o salmista, ao colocá-lo no primeiro lugar, e ao você ler esse salmo, ou cantá-lo, é que você pudesse fazer uma escolha. Que você pudesse olhar para o homem justo e dizer, eu quero ser esse tipo de pessoa. Eu quero ser o homem, a mulher, que vai ser plantado no rio da graça de Deus. E quando vier as tempestades, quando vier a seca, eu não vou sofrer além do necessário. Porque eu estou plantado, as minhas raízes estão plantadas na graça de Deus. Então, o que ele está terminando aqui, ele está chamando você para refletir sobre sua vida e tomar uma decisão. Primeiro, quem você quer ser? Você não pode ser obrigado a ser aquilo que você não quer. Isso é uma escolha sua. A escolha vem de você. E você precisa escolher, ao ler esse salmo, ao ouvir essa palavra, se você quer viver a sua vida como um justo ou como um ímpio. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Hoje é o tempo de plantar. E nós podemos plantar a nossa vida, como temos feito, para dizer, Deus, eu quero, vou ficar com o Senhor, porque vai chegar o momento de colher, e eu quero colher bênçãos. Segundo lugar, qual o caminho você tem andado? Você tem andado no caminho de Deus? Perguntado para Deus se isso que você está fazendo, se as suas ideias, se as suas ações, é compatível com um homem, com uma mulher de Deus? Ou não, você está tocando a sua vida como você acha que está certo. Terceiro, que avaliação você quer ouvir? Que avaliação você quer ouvir? Você já imaginou Jesus contando falando para os judeus da sua época, olha, muitos, mas são muitos mesmos, que no último dia vão chegar para mim e vão dizer, Senhor, 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 escuta, no teu nome fizemos isso, fizemos aquilo outro. Eles apresentam muitas obras, muitas atividades, mas foram feitas de acordo com a filosofia desse mundo. Porque ele falou assim, olha, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Mas como? Ele não é o Senhor que sabe todas as coisas? O conhecer ali é relacionamento, eu não tenho aliança com vocês. Vocês nunca viveram em harmonia, em comunhão comigo. Que avaliação você quer ter?
Você quer ter uma vida aprovada por Deus ou reprovada? É isso que o salmista quer. Ele quer impactar você, quer chamar a atenção, para dizer, olha, tem que ser agora. Porque você não sabe quanto tempo, ou quantas folhas ainda restam no livro da sua vida. Nós cantamos, Deus é bom em todo tempo, mas olha, eu tenho que admitir que é só quando tudo está bem, na maioria das vezes. É por isso que salvação é pela graça, porque se for depender de nós, é verdade. Deus é bom, só quando tudo está bem, porque quando o dedinho vai para baixo, aí a gente degringola, a gente perde a alegria no Senhor, a gente perde a esperança, a gente não quer saber mais da igreja, não quer saber mais de pastor, não quer saber mais de mensagem da Bíblia, desliga o celular. Não. Há tempo de nascer. Tenha medo não, meu querido, você vai morrer. Eu vou morrer. Todos nós iremos. Mas a grande alegria é que nós não iremos morrer como os incrédulos morrem. Por isso que a Bíblia fala que o crente ele dorme, porque tem a esperança de ser acordado, levantado. Eu estava procurando um versículo para terminar o meu culto hoje à noite, essa mensagem. Eu tinha até escrito um ali. Aí de repente eu estava examinando o zap da igreja. Aí vi o Eurípides postar. Cliquei lá, saiu nada. Cliquei de novo. O que saiu, Eurípides? O que saiu lá, Eurípides? Gente, eu chorei, confesso para vocês, que eu estava acompanhando lá, orando pelos pedidos, pelas tristezas da igreja. Mas quando eu ouvi do meu irmão, diante de todas aquelas dificuldades, ele só falou assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque nós temos tudo. Foi tão gostoso, me edificou essa palavra, me ajudou. Será que nós podemos dizer hoje à noite, juntos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Haja o que hajar, haja o que houver, porque Ele é o nosso pastor, e nada nos faltará. Eu quero que você vá para sua casa hoje com essa atitude de alegria, saber que pela graça de Deus você não é ímpio, porque você fez uma escolha, você é justo, e você tem andado num caminho de aliança com Deus, e Deus aprova o seu caminho. Você vai permanecer pela graça de Deus, porque o Senhor é o meu e nada. Deus amado, nós te agradecemos por esse Salmo 1, pela mensagem tão bacana que ele tem para nós, tão desafiadora. Ajuda a mim, os meus irmãos, os meus queridos aqui hoje à noite, a repensar sobre nossa própria vida, sobre esse Salmo que ele nos apresenta, que como o salmista tinha esse desejo de causar inveja mesmo, que eu e os meus irmãos sintamos inveja desse homem justo, que tem prazer na palavra, que não dá ouvidos às coisas desse mundo, mas que segue crescendo como uma palmeira, sendo forte como um cedro, plantados na casa do Senhor, para a glória do Senhor, porque do fundo do nosso coração, da nossa alma, independente das adversidades, até mesmo quando nós ouvimos um não nas nossas orações, a gente pode dizer: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ó Deus, nos abençoa ao retornar para a nossa casa, para as atividades da semana, que a tua boa e poderosa mão nos assista com misericórdia, e mais uma vez, visita aqueles que dentre nós estão enfermos, para que o Senhor possa assisti-los com a sua bondade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Tem cafezinho? Não vai embora sem cumprimentar o seu irmão.